250, uma hipótese de suspensão do processo no caso de incapacidade. Agora, eu tenho um artigo que diz que no caso de possibilidade de insanidade mental eu suspendo o processo, mas não tenho nenhum artigo dizendo que nesse caso ficaria suspensa a prescrição. Então, como a prescrição menor é de 1 ano, basta que o colega levante o dedo e diga: eu sou doido. Suspende o processo até decidir se ele é ou não doido, o processo prescrever. Nós temos outros problemas. A nossa causa interruptiva... Já aconteceu aqui. Várias vezes. A nossa causa interruptiva de prescrição dos senhores é com a instalação do PAD. Vejam, as senhoras e os senhores, que nós temos um procedimento trifásico na lei dos senhores. Nós temos uma prescrição de 1 ano com procedimento trifásico: sindicância, inquérito e PAD. Quando vai instaurar o PAD? Já prescreveu. Isso aí é uma coisa que incomoda. Aí eu pergunto para as senhoras e os senhores, qual é a visão que a sociedade pode ter de nós? Eu vou mais adiante. Eu estava conversando com a vice-procuradora-geral, ela me disse que tem 43 anos, que é membro do Ministério Público. E eu disse: doutora, quando a senhora chegou aqui, o Ministério Público devia ser uma salinha de algum órgão. Hoje o Ministério Público é esse órgão respeitado, essa instituição respeitada pela sociedade. E foram pessoas como a senhora, pessoas como os senhores que estão aqui, que fizeram com que esse Ministério Público fosse isso. Aí eu pergunto, senhora que é decana, eu pergunto, essa meninada que está entrando agora, que acha que o Ministério Público é só um bom emprego, um bom salário, que na hora que assume compra um kit promotor, que é uma BMW 0, uma pistola .40 e várias passagens para ir viajar para a Europa, pergunto, eles vão destruir esse trabalho que os senhores fizeram de respeitabilidade perante a sociedade? Por que destruir? Porque eles têm a certeza de que ninguém é punido. Eu fui a uma visita ao Piauí e, conversando sobre isso, uma promotora, falando do salário, uma promotora levantou o dedo lá no fundo e disse: doutor, o senhor está falando isso aí, mas o senhor sabe quanto é que ganha um executivo das empresas que estão instaladas aqui em Teresina? Ganham muito melhor do que nós. Eu disse: doutora, a senhora tem razão. Só, doutora, que eles trabalham 18 horas por dia, de segunda a sábado, falam 4 ou 5 línguas. Se eles saírem 10 dias de férias, quando voltar, o substituto tem passado a rasteira nele e está no lugar dele. E a senhora, por estar reclamando, a senhora deve trabalhar de terça a quinta, de tarde, tem 60 dias de férias por ano, não tem chefe, não dá satisfação a quase ninguém, tem mais 15 dias de licença, ganha 30 mil reais por mês. A senhora fez essa... Casou isso? Não, né? A senhora só está olhando o lado que interessa a senhora. Então, nós precisamos mostrar isso para a sociedade. Então, a minha preocupação, dizer para os senhores, é que essa constatação que nós fizemos, ela é grave. E aí, eu rogo às senhoras e aos senhores uma coisa simples. Os senhores estão agora fazendo um estudo na legislação dos senhores geral. O que é que eu queria sugerir aos senhores, recomendar ao Procurador-Geral? Eu vou, quando chegar lá, fazer uma recomendação ao Procurador-Geral. Doutora? A doutora Sheila está ausente, ela está viajando. Mas tem a doutora Magnólia que integra a comissão. Deixa eu explicar para os senhores. Esse projeto de lei que os senhores vão mandar é um projeto de lei que vai demorar muito na Assembleia Legislativa, até porque é um projeto geral. A minha sugestão para os senhores é encaminhar imediatamente um projeto de lei para discutir só a questão disciplinar, só o capítulo de disciplina, até porque na Assembleia os senhores não terão problema de passar um projeto de lei em que seja mais rígida a aplicação de penalidade a membro, até porque os deputados, quando souberem que é para ser mais rígido para punir os membros, eles não vão ter dificuldade de aprovar. Se nós não punirmos aqueles que destoam, nós estamos dizendo para os bons que compensa destoar. Então, é nossa preocupação. E vou além para dizer para os senhores... Eu ainda fico com raiva dos relatores. Quando a gente vai lá fazer alguma coisa, fica a gente relator. Porque o corporativismo é muito grande. Mas eu vou dizer para os senhores uma coisa, que eu achei, outra coisa que eu achei grave na lei dos senhores. A decisão de não vitaliciamento de membro é escrutínio secreto na lei dos senhores. Isso é inconstitucional. Ou seja, nós não estamos julgando no júri.
Quando da emenda 45, diz que nada mais repete. Exatamente, o artigo 131, parágrafo 5º, diz que é escrutínio secreto. Primeiro que fica mais difícil de punir, segundo que nós vamos motivar as decisões administrativas, principalmente uma decisão grave de punição do mesmo. Mas eu vou além, mas eu sou o seguinte: nós vamos encaminhar uma recomendação ao Procurador-Geral para que ele apresente às senhoras e aos senhores um projeto de lei especificamente disciplinar, em que possamos ter prazos, causas de interrupção e de suspensão de prescrição. Tem outros estados que estão avançados, São Paulo, Rio Grande do Sul, que as leis são excelentes. Que nós tenhamos uma elasticidade maior na prescrição, uma redução de procedimentos, 3 procedimentos, é feito 3 vezes a mesma coisa, você faz instaura uma sindicância, ouve todo mundo, aí instaura um inquérito, ouve todo mundo, instaura um empate, ouve todo mundo, a mesma coisa. É um retrabalho, não tem lógica. E aí, outro procedimento que eu vou adotar no âmbito da Corregedoria Nacional é encaminhar uma representação ao Procurador-Geral da República para que ele ajuize uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, para que o Supremo determine que, enquanto uma lei disciplinar dos senhores não trate das causas interruptivas e suspensivas de prescrição, seja aplicada a lei complementar 75. É a solução que eu vejo, e isso depende aí dos senhores encaminhar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Outra situação que eu vou... a Corregedoria Nacional tem adotado a prática de privilegiar e de respeitar a autonomia de cada Ministério Público, e sempre que nós recebemos uma reclamação disciplinar, nós encaminhamos para a Corregedoria Local para que ela apure. Diante desse quadro, de 2009 para cá, quando nós começamos a medir, nós não temos nenhuma punição, e diante dessa lei que não permite ser punido, eu vou suspender esse procedimento de remessa para cá e todas as reclamações disciplinares que aportarem na Corregedoria Nacional do Ceará não retornará para cá, ela vai ser processada no Conselho Nacional. E isso significa dizer para os senhores, e eu disse isso para o doutor Ricardo, senhores, quando num Estado o Conselho Superior aplica uma advertência, no mesmo processo o Conselho Nacional aplica no mínimo uma suspensão. Então, a punição do Conselho Nacional é mais pesada. Pois não, doutora? Sim. Tá, tranquilo. Para quando o senhor terminar. Tranquilo. Então, nós vamos fazer, infelizmente, esse procedimento e vou expedir uma determinação para o Corregedor-Geral do Ceará, que sempre que ele instaurar uma sindicância, ele remeta cópia e comunique à Corregedoria Nacional para que nós possamos acompanhar de perto. Por quê? Porque a sociedade precisa saber que nós punimos os maus promotores. E nós temos maus promotores, nós temos maus juízes, maus policiais, maus motoristas de ônibus. Todas as profissões nós temos pessoas que destoam. E se nós não punirmos os nossos que destoam, a sociedade passa a desacreditar no nosso trabalho e achar que nós só vivemos para abraçar os nossos e não deixar que nada aconteça. E o colega promotor de justiça que erra, que comete uma falta disciplinar, ele precisa ser punido. Porque nós punimos, nós denunciamos o cidadão que furta, que rouba, por mixaria, e nós nós temos dificuldade para punir um colega que comete uma coisa às vezes muito mais grave. Porque um fato praticado por um promotor de justiça, que conhecedor da lei, é mais grave que os outros. E volto a repetir o que eu disse no início. A culpa não é dos senhores, a culpa não é do momento que os senhores estão com o processo punindo, a culpa é do sistema que não permite. E cabe ao órgão especial fazer essa modificação, deixar esse legado para o Ministério Público, porque isso aqui, para ser o que é hoje, para ter a respeitabilidade que a sociedade tem no Ministério Público, foi o trabalho dos senhores, quando os senhores estavam lá nas comarcas do interior há 20 anos atrás, fazendo o papel do Ministério Público. 30 anos atrás, sendo o Ministério Público acreditado, quando os senhores chegavam 7 horas da manhã na promotoria, que era um puxadinho do fórum, ou era uma garagem de uma casa, e começavam a atender a população que estava numa fila para resolver coisa de INSS, a briga de vizinho, não eram os senhores que chamavam, então os senhores que fizeram essa credibilidade, parecendo um assistente social. E se nós não fizermos, não solidificarmos essa situação, fazendo um procedimento de punição dos colegas, nós vamos fazer com que a sociedade desacredite o Ministério Público. E olhe, de muitos de ônibus. É isso?
E hoje, sabe, os senhores, muitos colegas vêm de ônibus lá para Comar. Então, e saibam, senhoras e senhores, que eu recebi informação no Ministério Público aqui do Nordeste também, em que a Procuradora-Geral recebeu um abaixo assinado da sociedade pedindo que tirasse o promotor de lá. A Procuradora-Geral me falou isso. Aí eu disse, a senhora fez o quê? Eu tirei. Por quê? Porque ele achou que ele era um ser superior aos outros da cidade, quando na verdade ele é um servidor público daquela cidade, pago com o salário daquele cidadão de chinela havaiana que vai lá ser atendido por ele. E eu estive lá no estado, falei com esse rapaz, a Procuradora-Geral falou com ele, ela, uns 3 meses depois, ela me encontrou e disse, doutor Cláudio, o rapaz mudou da água para o vinho, é outra pessoa. E eu disse para ela, não, doutora, quando a senhora publicar a portaria de vitaliciamento dele, ele volta a ser quem ele é, porque ele está com medo de não ser vitaliciado. Ele está no sangue dele, ser arrogante, desrespeitar o cidadão que paga o salário, prepotente, arrogante. Então, nós temos sempre que cuidar disso. Os senhores estão agora com quase 90 membros em estágio probatório. A hora de moldar, a hora de dizer como é que o Ministério Público é, o respeito que o Ministério Público tem que ter para a sociedade, para ser respeitado por essa sociedade agora. Se os senhores deixarem passar, os senhores tiveram um caso recente aqui, de membro que deu trabalho lá no estágio probatório, não botaram para fora, agora 20 anos depois vocês estão pelejando para botar para fora e não conseguem. Não, já botaram. Botou, mas deu trabalho. Deu trabalho, mas foi 21 processos administrativos. 21. É quase. 21, era mais de um por ano. É mais difícil que eu parto do porco. Foi 21 e é difícil. Não, porque o pai falou, o pai é isso, o outro não sabia. E na hora de fazer, mas na hora do estágio probatório é bem fácil. Ficou doente, aí depois ele ficou doente. Na hora que foi para julgar, ficou doente. Então, aí deixa outra resistência aqui de se aposentar esse rapaz, de se aposentar. Mas ele foi enviado. É doente, mas não era para ter sido vitaliciado. Não era. Não era para ser vitaliciado atrás. Atrás. Dizer para os senhores, abusem do não vitaliciamento. Se abracem com a corregedoria. Quando o doutor Lote, como procurador de justiça do estado do Rio Grande do Sul, está aqui conosco, tem mais de 20 anos de corregedoria, está coordenando esse trabalho de visita que nós estamos fazendo, e ele disse uma coisa para mim agora há pouco que eu achei interessante. Ele disse, doutor Cláudio, lá no Rio Grande do Sul, aqueles colegas que nós tivemos dúvidas se vitaliciavam ou não, todos eles devem trabalho. E vão ficar o resto da vida dando trabalho, e se morrer, a esposa continua recebendo o salário, e se morrer, os filhos continuam recebendo o salário, e ficam pendurados no Estado, e mais, denegrindo o nome da instituição Ceará fora. Então, são essas palavras. Convido as senhoras e os senhores para uma reflexão, para que seja apresentado o mais breve possível um projeto de lei. O doutor Ricardo me disse que sai no dia 4 ou 5 de janeiro, mas se o órgão especial aprovar um projeto de lei, antes disso ele remete, antes de sair o projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Então cabe aos senhores, nesse ponto da disputa disciplinar, fazer com que a sociedade saiba que nós não permitimos que os colegas que destoem, seja por prática de crime, seja por prática de infração disciplinar, não sejam punidos. E punir é para fora, punir tem advertência, censura, é punir de acordo com a gravidade do fato praticado. Doutor Cláudio, aqui tem um caso de uma procuradora de justiça que ela não veio à procuradoria, nem sessões do órgão oficial quando ela fazia parte, nem ao colégio de procuradores, não veio, a gente tenta, e até agora, mais de 10 anos, não aconteceu nada. Se eu não me engano, eu não sei o nome da procuradora que a senhora está se referindo, mas eu há 3 semanas atrás instaurei um PAD contra ela lá no Conselho Nacional. Há 3 semanas. Agora, doutor Cláudio, você sabe o que eu acho? É um absurdo. Mais novos, porque quando eu entrei no Ministério Público, o número era bem menor, 30 anos atrás, e havia respeito, principalmente aos decanos, e era um respeito muito grande que até hoje nós temos, e atualmente esse respeito foi diminuído pelo direito do voto. Porque eu coloco o procurador de justiça sentado naquela cadeira, porque eu coloco o corregedor geral sentado naquela cadeira.
porque nós formamos um grupo de maioria. Então, esse poder que é colocado nas mãos de um determinado grupo, que hoje a gente vê muito isso aqui dentro, é que está, até certo ponto, aspas, estragando o nosso Ministério Público. É um problema que nós temos. Agora, do outro lado, nós temos o quadro da magistratura, que é totalmente inverso e totalmente sufocante para quem lá atua. Então, a gente tem que ter um meio termo de se discutir. Esse meio termo que nós temos que meio termo. Talvez o meio termo não seja nem a retirada do poder de voto, seria a conscientização dos colegas de que nós somos servidores públicos e que ser promotor de justiça, isso aqui é Ministério Público. Ser promotor de justiça é um ministério. E ministério nós só atribuímos a padres, a pastores, a médicos, é ministério, é saber que isso aqui é uma missão dada pela sociedade a nós, muito bem paga pela sociedade, que nós devemos respeito a essa sociedade, e para que tenhamos respeito à sociedade, nós precisamos ter respeito primeiro internamente. Primeiro nós temos que ser promotor de justiça aqui dentro de casa. E passa por isso essa preocupação da senhora de saber que nós temos que trabalhar em prol do Ministério Público e não em prol de grupos. Exatamente. E esses